Estamos online. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite de trabalho dessa gente que não para nunca. Tudo bom, pessoal? Boa noite. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Satisfação poder, de alguma forma, contribuir com alguma orientação que possa lhes ajudar a ter uma empresa de sucesso. Uma empresa com qualidade, uma empresa que possa realmente suprir a necessidade do seu cliente tecnicamente, mas que você também possa ter satisfação em poder gerir a sua empresa com bons resultados. E essa é a nossa ideia de trazer para vocês algumas visões, algumas dicas, algumas orientações que vão fazer, sem dúvida, muita diferença no seu dia a dia. Muito obrigada, Júnior. Sempre junto. José Mário, bora conversar? Bom, boa noite a todos, né? Prazer estar trabalhando aí com a Márcia, o Luiz, né? Nesse trabalho aí que é super importante, que é justamente esses pequenos negócios que o pessoal do Clube da Mão de Obra toca, né? Então, a gente espera poder contribuir para vocês, mediando as perguntas, né? Da melhor forma possível, né? A gente já pede de antemão, né, desculpa por qualquer falha ou de repente erros nas conexões que podem ocorrer, é natural, né? Se acontecem lives do Bolsonaro, quem somos nós, né, para dizer que não vai acontecer. Mas então a gente pede um pouquinho de paciência, a internet provavelmente vai se estabilizar ao longo do trabalho, né? Mas vamos escrevendo as perguntas no YouTube, que eu vou estar enxergando aqui. Então, se preocupem mais em escrever e colocar as perguntas de vocês para que, no decorrer do final da apresentação do Luiz e do máximo de perguntas de todos, né? Falei bem, Márcio? Não estamos te ouvindo, Márcia. O microfone está desligado. Pronto, estou aqui. Não nos abandone. Perfeito. Isso. Perfeito, José Mário, perfeito, Júnior, estamos todos juntos. Claro que problemas de tecnologia todos têm. Eu vou passar a fala para o Júnior vai apresentar todo o programa e nós vamos dividir isso em módulos. Eu não sou importante no dia de hoje, vocês que são. Júnior, manda bala. Faz o que tu veio fazer, estou jogando para ti. Obrigada, querido. Imagina. Vamos lá, então. Pessoal, olha só, a gente preparou um material aqui muito legal e o assunto ele poderia ser bastante extenso, mas nós entendemos que, apesar de ser extenso, ele é essencial para que você possa conduzir bem as suas atividades, certo? Então, nós preparamos alguns módulos. O primeiro módulo de hoje que fala sobre a descrição do seu negócio, como você vai descrever o seu negócio e o perfil dos empreendedores, ou o perfil de quem faz parte do seu negócio como dono do negócio, certo? Como dono. Uma segunda parte, nós vamos falar sobre marketing, que tem a ver também com o trabalho que a Márcia vai fazer amanhã junto com o clube, certo? Onde vocês vão aprender ou vão melhorar a qualificação no uso de ferramentas como Instagram, Facebook, WhatsApp, ferramentas essenciais que no dia a dia, talvez a gente não para pensar em algumas ferramentas que são úteis para nós, para conversar com o nosso cliente, para poder agilizar as nossas atividades, certo? Bom, posteriormente, nós vamos conversar depois sobre o seguinte, plano operacional. Como funciona alguns aspectos, seja ele jurídico, seja ele de organização dentro da sua empresa, da sua equipe, como contratar pessoas, como demitir pessoas, né, quando necessário. Então, como você ter essa visão de um plano operacional, da operação da sua empresa, certo? E, por último, o plano financeiro. Aí nós vamos dar algumas dicas, algumas orientações da manutenção financeira do dia a dia da sua empresa. O que é bom você estar atento? Que tipo de indicadores são importantes você visualizar? Você que é o comandante, você que é o capitão
da sua empresa, é preciso você saber ler o painel de instrumentos. Mas como você lê e que indicadores são mais importantes para você verificar no seu painel de instrumentos? Se você é um motorista, você tem que saber ler o painel, né, do seu carro lá para você saber se está faltando gasolina ou se está aquecendo demais o seu carro, certo? Esse, então, é nosso plano de trabalho. E baseado nisso, hoje nós vamos conversar sobre descrição do negócio e o perfil dos empreendedores. E aí eu compartilho com o Mário. Mário, tem algum comentário, alguma pergunta, Mário, para nós iniciarmos? Das perguntas que, na verdade, até são minhas, né, ô Luiz, se me permite. Claro. É mais a questão de aonde eu consigo abrir, por exemplo, uma microempresa mesmo hoje, uma MEI, né? Porque a gente tem nosso público aqui, né? Mas a gente às vezes tem uma dificuldade de encontrar onde a gente faz esse cadastro. Faz pela internet, vai numa determinada repartição. Como isso funciona? Legal. Então, para nós chegarmos a abrir um MEI, ou qualquer tipo de empresa, mas a maioria aqui é MEI, nós vamos partir de um pensamento antes de você efetivamente entrar no site ou buscar um profissional, um contador para lhe auxiliar. Aí nós vamos, então, na primeira etapa, que é a descrição do negócio. Primeira pergunta que nós temos que responder, e eu vou chegar lá, tá, Mário? Que tipo de negócio você está planejando? Você quer fazer o quê? Uma prestação de serviço? Você vai fazer um comércio? Você vai fazer ambos os negócios? Vai fazer comércio e serviço? O que você vai fazer? O que você quer fazer? Certo? Que tipo de produtos você vai oferecer? Que tipo de serviço você vai oferecer? Tá claro isso para você? Mas se tá claro na sua mente, então eu peço para vocês, para nós fazermos um exercício durante esse bate-papo. Pega aí um caderninho, né? Dá tempo ainda, pega um caderninho, pega uma caneta, se você estiver no seu computador, abre o Word aí e começa a pensar, o que eu vendo? Qual é o meu produto? E quando eu falo produto, não só uma questão de você tocar nele, é um serviço. O que eu vendo? Né? O que eu ofereço para o mercado? Eu faço serviços de pintura, eu faço serviços de manutenção elétrica, de reparação, eu faço serviços de pedreiro. Coloca isso lá. Você vende alguma coisa? O que você vende? E talvez sempre vai vir na nossa mente o que é óbvio, né? O óbvio, que é, eu construo casa, né? Eu arrumo uma tomada, eu troco uma lâmpada, eu arrumo o ar-condicionado. Esse é o óbvio. Esse é o básico da atividade que você faz. Mas quando você começa a planejar o seu negócio, você tem que partir além do óbvio. E essa é a grande sacada, acho que hoje aqui, para nós pensarmos sobre o além do óbvio. O óbvio é o que todo mundo espera de você, talvez. Agora, o além do óbvio vai trabalhar um pouco mais, vai ser o seu diferencial. O porquê que eu vou contratar o Mário, por que eu vou contratar a Márcia e não contratar o seu João, o seu Manuel. Por quê? Porque ele faz além do óbvio. E porque ele também me traz segurança. E aí é que vai essa questão. E aí, pensando nisso aí agora, eu sei que o meu serviço é esse, eu sei que o meu produto é esse, de venda. Agora, por que eu sei que o meu negócio ele vai ser bom? Por que ele vai ser bom? E aí, quando você começa a colocar isso no papel, de por que ele vai ser bom, você começa já a exercitar a sua mente empreendedora ou de gestor. É normal, não está errado, tá? Você pensar, vai ser bom porque eu vou sobreviver com essa empresa. Vai ser bom porque eu vou ganhar dinheiro com essa empresa. Legal, isso não está errado, isso é isso aí que tem que acontecer, né? Você abrir um negócio, você abrir um investimento, você está investindo para que ele te dê retorno. Mas se você realmente quer ser um empreendedor, não quer ser um eu empresário, né? Ou você não quer se autocontratar, muitas vezes você acaba se autocontratando, né? Você é empregado de você mesmo, né? Então, se isso acontecer,
você começa a ter uma situação delicada, que é que você não começa a ver resultados efetivos, porque você não tem controle, você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, isso atrapalha bastante. Então, pense no seu produto, pense qual é o seu serviço, pense no seu negócio, por que o seu negócio vai ser bom para você e para o seu cliente, por que ele vai ser bom. Bota no papel o que vier na sua mente. E aí você começa a perceber. Se você tem o seu negócio há 1 ano, 2 anos, tudo bem, é normal você ainda pensar que você precisa sobreviver com ele. A partir do momento que ele começa a ter uma certa maturidade, que podemos pensar até a partir de 2 anos, começa a ser talvez um adolescente, chegando na adolescência, você já não pode mais ter problemas de criança. Adolescente que ainda chora por uma madeira é complicado, né? Então você começa a perceber o seguinte: opa, será que eu tenho problemas de criança ainda? Problemas lá da infância da minha empresa? Ah, esse problema eu sempre tenho. Desde que eu abri a empresa tem esse problema. Então você não resolve o problema, você apaga incêndio. Quem resolve o problema, aquele problema não volta mais, né? Já está resolvido. Né? Se você está apagando incêndio, então isso é importante, gente, para a gente montar uma base de raciocínios, porque hoje nós vamos falar do além do óbvio. Então, o óbvio o que é? Eu vou abrir empresa, eu vou prestar serviço, ele me dá o dinheiro, eu pego o dinheiro, eu gasto com as minhas coisas, eu faço uma festa, eu troco de carro, vou viajar, tudo certo. Vendo o produto, ele me paga, eu passo pelo produto, pago o fornecedor, pago o imposto, tá tudo certo. Além do óbvio, que eu quero gerir a minha empresa como um negócio efetivo. Por que você não pensa o seguinte? Pô, daqui a um tempo, quando eu estiver cansado, eu não quiser mais trabalhar, por qualquer motivo, eu mudei de ramo, vou fazer outra atividade, por que você não vende essa empresa? Você montou, eu tenho alguns clientes que montaram, eu tenho um cliente que ele não tinha nada a ver com a parte de manutenções prediais, limpeza, conservação de casa, ele não tinha nada a ver com isso. Só que ele tinha um know-how de gestão. Ele montou uma empresa de terceirização, montou, estruturou. Quando chegou com 2 anos, que ele estava com ela redonda, ele botou no mercado e falou: ó, tem uma empresa prontinha, tem uma carteira de clientes, quem quer comprar? E ele vendeu a empresa. Legal, né? Só que ele só pôde vender a empresa porque ele pôde mostrar para quem ia comprar o seguinte: ó, tá aqui, ó, isso é o que eu faturo, isso eu pago de imposto, isso aqui é manutenção, tá aqui o meu cliente, esse é meu padrão, eu montei isso, tá aqui o pacote pronto, tá aqui a marca, e ele continuou. Então, será que você teria condições hoje de mostrar isso? Não, eu não tenho. Tudo bem, não tem problema, faz parte. Mas se você não tomar uma ação de ajustar isso, aí você tem que repensar se você está realmente empreendendo, você acaba se prejudicando. Porque se você for um mau empregado, muito interessante isso que eu estava lendo, essa informação muito interessante de raciocínio. Presta atenção. Se você for um mau empregado, você é um empregado ruim, ou você faz o mínimo necessário, a quem você está prejudicando? O empresário que te contratou. Porque se você for ruim, se ele for mais ruim que você, ele vai te aguentar porque ele precisa de ti, e aí um fica enrolando o outro. E aí, quando ele te mandar embora, você vai receber os seus direitos. FGTS, férias, tudo que vai receber. Você recebe. Quem saiu prejudicado financeiramente? O seu patrão. Agora, se você for um mau gestor, meu amigo, você que está se ferrando. Você que está se afundando. Você não pode botar culpa em ninguém. Porque você se geriu errado. Então, se você for um mau gestor, não tem como você dizer, eu não tenho patrão. É eu mesmo que fiz errado. Né? E isso envolve o último ponto, que nós elencamos em 4 pontos aqui. O último ponto sobre descrição do negócio é: o meu negócio é inovador? E o que é ser inovador? Inovador é realmente fazer algo diferente. E algo diferente, se você ficar pensando sempre dentro da sua atividade, não funciona. Às vezes não funciona, dificilmente funciona. Porque daí vocês pensam sempre a mesma coisa dentro do mesmo grupo, da mesma situação. O segredo de você ser inovador é você buscar ideias em atividades diferentes da sua. Então, se você é pintor, vá numa mecânica. Ah, é loucura? Não é tanta loucura, não. Eu, por exemplo,
Na minha empresa, é uma empresa que presta assessoria empresarial, e o principal dela é a assessoria contábil, certo? Orientações contábeis, folha de pagamento, tributação, regularização de empresas. Só que para mim poder fazer algo diferente, eu fui buscar formas de atender, forma de recepcionar meu cliente, forma de visitar ele em padarias, em mecânicas, em empresas de tecnologia. Eu visito, né? Visitei algumas fábricas, peguei um know-how que eu fui visitar a BMW, visitei aqui o nosso Vale do Silício aqui de Florianópolis, empresa de tecnologia, visitei várias empresas diferentes, só para tentar dar uma sacada. Puxa, essa recepção aqui deles é legal. Essa forma deles entregar o produto é legal. Porque eu tenho um serviço. Então pensa você agora que a maioria é prestador de serviço, né? Que estamos aqui. Pensa você, qual é o seu produto? Geralmente o nosso produto, quando a gente fala, tem a ver com o serviço que a gente presta, mas não é. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade. O que eu vendo? Qual é o meu produto? O teu produto é folha de pagamento? Não, não é folha de pagamento. O teu produto é fazer imposto? Não, meu produto não é fazer imposto. O meu produto, assim como um médico, assim como um engenheiro não é, o produto dele não é um laudo, o produto dele não é uma esqueci o nome agora, uma planta, né? Não é um projeto, não é esse o produto dele. O produto dele é a informação. O produto dele é o conhecimento, é a técnica que ele está utilizando para entregar aquilo que é necessário para o bom andamento, para o bom desempenho da atividade do cliente dele, certo? Agora, como é que a gente embala um serviço? Porque se você não consegue embalar o seu produto, você talvez não tenha condições de dar uma aparência diferente, né, para o seu produto. Muitas vezes, talvez as mulheres se apegam um pouco mais com isso, mas muitas vezes as mulheres vão numa loja por causa da sacolinha, por causa do pacote, né? Aquela caixa, o sapato é bonito, mas aquela caixa é maravilhosa, eu queria muito aquela caixinha. Então, como é que você embala, né? Como é que você embala o seu produto? Eu uso um exemplo, não estamos recebendo royalties nenhum, mas eu uso um exemplo bem interessante, que você comprar uma Havaiana numa loja qualquer de rua, não é a mesma coisa que você comprar uma Havaiana na loja das Havaianas. Faz sentido? Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? É o mesmo produto. É um chinelo, é uma sandália. Mas por que não é o mesmo produto? Porque a embalagem, o atendimento é diferente. Então, se você vai muitas vezes comprar um presente, ou se você quer se dar um presente, você não vai numa loja qualquer, você acaba indo na loja das Havaianas. Então, o seu serviço, como é que você está embalando ele? Como é que você demonstra lá na ponta para o seu cliente que você fez algo diferente, que você deu um brinde para ele, né? Que você fez algo realmente que ele não esperava, que você está demonstrando que está se aprimorando para dar uma solução diferente para ele. Isso é muito legal, é muito legal. Eu vou dar um exemplo aqui, porque aconteceu isso comigo, para mim foi surpresa, então de repente vocês já sabem, mas foi muito, muito legal. Eu tenho um amigo que ele é pintor, e aí um dia eu chamei ele para pintar o escritório aqui, uma parte do escritório. E aí eu fui lá e ele olhou e falou assim, é para pintar aqui? É, para pintar a parede. Pintar a parede, né? Ok. Aí eu fui um dia lá, ele acabou de pintar, eu fui lá, olhei e falei, cara, tem alguma coisa nessa sala que não sei, tem alguma coisa que não tá fechando aqui, que não tá diferente, não percebeu? Eu falei, não percebi e tal. O meu ar-condicionado tava tão amarelo, mas tão amarelado, ele era muito bom, mas tava muito amarelado, tava feio. O que ele fez? Ele desenvolveu uma técnica de recuperação do ar-condicionado. Ele foi lá, lixou o ar, tirou a capa, lixou, faz um material, uma tinta especial e pintou, ficou como um novo. Ele me deu um brinde. Ele disse assim, eu faço isso para todos os clientes, eles nem sabem, às vezes nem percebem. Mas eu faço porque não faz sentido eu pintar a parede da pessoa linda, maravilhosa, fazer lá uma textura, fazer um trabalho massa e aquele ar-condicionado amarelado feio no meio da parede do cara ali. O que ele fez ali? Ele fez um diferencial. Eu perguntei para algumas outras pessoas que pintam, que nem sabiam como é que fazia isso. Não, mas se pintava, qual é a tinta que ele usa? Eu falei, pois é, olha o diferencial dele. Ele achou uma forma de inovar, né? Então, talvez vocês já façam isso, mas busquem saber se o seu produto, se a sua forma de trabalhar é realmente inovador. Fuja completamente da forma que você
que as pessoas fazem. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso amigo Zé Mário aqui, você é engenheiro, todo mundo entrega um projeto enroladinho num tubinho. Cara, faz diferente. Não sei, entrega numa forma diferente, onde a pessoa vai dizer assim, ó, o que tem aqui dentro, Mário? Se ela disser isso, opa, isso é diferente, né? Fala, Mário. Claro. Liga o microfone, amigo. Isso. Achei muito interessante. Tá me escutando? Agora eu tô. Beleza. Não, que, como eu falei, Tá cortando, né? um diferencial. Isso foi exatamente isso aí que você falou. Em vez de eu entregar o laudo simplesmente no papel, eu entreguei o laudo e um tablet para a síndica, né? Onde tinham os projetos do condomínio, né? Que a gente passou em DWG para ela, né? Que ela conseguiria abrir no tablet a planta. Eu expliquei para ela como é que ela abria e o laudo temos do condomínio, né? Ela achou aquilo ali o máximo na época, assim, Marcou, e né? ela disse, nunca vi alguém entregar um laudo com um tablet, assim, e não era uma coisa no custo geral, mas foi uma coisa que a gente viu para ajudar também o condomínio, né? Perfeito. Ótimo exemplo. Então, assim, como você falou, para quem é empreendedor, ouvir isso do cliente é maravilhoso, né? Puxa, que diferente. Olha, eu não imaginava isso. Nunca esperava. Então, isso é uma visão do empreendedor, né? Que o empreendedor ele fica assim, é isso que eu quero ouvir do meu cliente, né? Que eu estou inovando, que eu sou diferente. Então, cada um, nós temos mercado para todo mundo, cada um vai ter um jeito diferente. Então, pense, né? E aí você, para isso você vai ter que, para que você melhore essa situação, você vai ter que assistir os outros módulos, porque não tem como você só ficar com esse módulo, porque você vai ter que assistir o próximo módulo amanhã também a usar as ferramentas, né? Com a Márcia, e os outros módulos de marketing, onde você precisa também conhecer um pouco do seu cliente. Senão você vai dar um presente errado para o seu cliente, ele não vai saber nem como abrir, ou como usar, ou você vai ter que dar uma aula para ele usar, né? Então, é preciso você ter essa estratégia. Então, na descrição do seu negócio, pense nisso. Pense lá na frente. A partir do momento que você tem isso em mente, já meio que desenhou, né? Também você não vai ficar agora, talvez, um ano. Ah, como é que é meu negócio, tal, né? Busca ajuda, né? Ajuda bastante, né? A você desenhar e antecipar essas necessidades. Buscou isso aí, você vai para a próxima etapa, que é constituir o seu negócio, certo? Vai constituir o seu negócio. E aí, no final, que eu vou falar o que o Mário perguntou, segurem a emoção que vai dar tudo certo. A próxima etapa não sei se eu posso passar para o item 2. Márcia, posso passar para o item 2? Tá ok? Algum ponto? O pessoal perguntou alguma coisa? Qualquer coisa, tu me fala. Deixa eu falar. A gente tem aqui uma consideração do Léo, né? Onde ele coloca que ele, na casa de um cliente, né, quando ele está fazendo serviço, ele também vê outras áreas diferentes, né, e daí comenta o passo e dá uma dica para o pessoal resolver. Vem naquilo que você estava falando, né, o Júnior, sobre a Sim. questão de oferecer outros serviços no momento que ele está ali, é o diferencial dele, né, ele agrega serviços, às vezes até de outros colegas, talvez, que é uma ideia até do próprio clube aqui da mão de obra, né, tá podendo agregar serviços de outros colegas num determinado trabalho, né, bem interessante a colocação, valeu, Léo, pela Isso, ótimo, é você ter esse conhecimento. Isso requer de você ter realmente o conhecimento de pessoas que podem fazer isso, que você confia, e saber que aquilo pode ser feito, né? Então você complementa e você atende o cliente, né? Talvez não diretamente você, mas você sabe como suprir a necessidade dele, né? Ia falar, Márcia? Júnior, sim, eu queria falar sobre a questão da embalagem, né? A caixa. A caixa. Aí o cidadão vai comprar e compra por causa da caixa. A caixa é bonita, a caixa tem fita, a caixa tem selo. E o que é a caixa? É por isso que a gente amanhã vai ter um encontro para falar sobre as ferramentas. A caixa de vocês é o aplicativo Clube de Mão de Obra,
onde as embalagens são as informações que vocês colocam sobre vocês. São as fitas e os enfeites e toda a graça é o que vocês falam de vocês, as fotos, foto de obra. Então, a gente precisa trabalhar melhor as ferramentas de levar isso para o consumidor, saber que a embalagem de vocês está pronta, é bonita e pode ser mostrada. Adorei o exemplo, não podia deixar de dar um pitaco aqui. Obrigada, Júnior. Segue, tá lindo. São coisas importantíssimas, né, que tem a ver com aqueles 3P que eu sempre falo, né, que é pessoas, processos e produto. Toda empresa tem isso. Toda empresa, se ela não consegue enxergar isso, tem que parar de novo, pega o caderninho e vamos ver onde é que está as minhas pessoas, que inclui os donos e talvez a equipe, o processo. Toda empresa tem um processo, né? Seja ele produtivo, seja ele administrativo, e tem que ter um produto. Esse produto, seja um serviço ou não, você tem que embalar ele bem. E às vezes, e geralmente, no serviço, é isso aí, é um aplicativo, né? É a forma como você fala, certo? Isso é uma embalagem, né? Que às vezes você não fala todo atrapalhado, seu cliente não entende, você também, não foi isso que eu quis dizer, fica muito mal entendido. Essa embalagem da sua informação não ficou caprichada, não ficou bonita, né? Então isso atrapalha muito, né? Então use bem os equipamentos que vocês têm à mão e que são gratuitos, gente. Só basta a gente aprender a usar. São gratuitos, né? E ainda temos pessoas que vão passar uma noite com a gente ali ensinando como é que usa. Espetacular. Segundo item, perfil dos empreendedores. Olha que bacana. E o perfil não é aquele que está de ladinho, assim, ficar de lado assim, não é esse perfil dos empreendedores. É qualidades, habilidades, os aspectos que envolvem o empreendedor. Certo? Quem serão os sócios? E qual é a motivação do seu sócio? Eu não tenho sócio, sou eu sozinho. Legal. Qual é a tua motivação? O que você é bom? Se você é bom na parte técnica, perfeito. Capricha na técnica. Mas eu não sou bom nas outras coisas. Então tá, você pode ter alguém para te ajudar? Não, nesse momento não. Ok, então você vai ter que desenvolver outras habilidades. Não tem o que fazer. Quer ser um empreendedor? Vai ter que desenvolver outras habilidades até que você compreenda que você tem que realmente botar alguém para te ajudar em outras partes que você não saiba. Certo? E às vezes você também não sabe ensinar a pessoa. Para isso que existem empresas capacitadas, como por exemplo a LCA, o clube, que pode te auxiliar nesses complementos. Né? Às vezes você não sabe, eu vou contratar uma secretária, digamos. E aí mas o que eu vou ensinar para essa secretária? Tu vai me ajudando. Vai me ajudando o quê? A fazer o quê? E será que ela está fazendo certo? Se nem você sabia fazer, como é que você vai dizer para ela que você vai cobrar dela? Né? Aí entra aquela questão do óbvio, né? É óbvio. Não, nada é óbvio. Né? Nada é óbvio. Então, você tem que deixar claro, se você tiver um sócio, qual é a motivação de cada um deles, porque pode ser que você seja um cara empreendedor. Não, é uma empresa, estruturar um negócio assim, com uma marca, com uma carteira de cliente dessa forma, quero ter uma equipe, e você tem um outro sócio que só quer sobreviver, só quer ganhar o dinheirinho dele, sexta-feira, um abraço, já que eu sou dono, eu vou chegar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser. Essa motivação dele você quer um sócio desse tipo? Se você quer, tá claro isso para ele, que ele é desse tipo e você é de outro tipo, né? Então você tem que pensar nisso aí antes de você fechar o contrato com ele. Senão, mais vale você talvez prestar serviço para ele, ou um prestar serviço para o outro. Né? Então, se você fechar esse casamento, fechar essa sociedade, você está ciente. E no começo tudo é lindo, gente. Não significa que vai ficar ruim depois. Mas só que se você puder evitar ou antecipar algumas situações, facilita depois o dia a dia. Mas como é que eu vou saber o que eu tenho que evitar? Bom, busque um profissional. Se eu, por exemplo, vou construir uma casa e chamo um engenheiro, ou chamo um pedreiro, e vou levar ele no meu terreno, e mostro para ele, aqui está o terreno que eu quero construir a casa.
Se o pedreiro, se o engenheiro, eles olham, não, vamos construir uma casa. Como é que você quer fazer? Ah, assim, assim. Não, beleza, vamos fazer. Mas se ele não me avisar que, por exemplo, aquele terreno tem muita areia, aquele terreno, sei lá, tem muita água, ou passa um mangue, ou ele é muito inclinado, ou ele tem qualquer tipo de problema aonde requer uma estrutura diferente, ou impossibilita de fazer a casa que eu quero, ou uma casa efetivamente ali em cima, quando tiver na metade da obra que começar a ceder, a quebrar, ou começar a gastar mais da metade só no alicerce para poder estruturar, aí tu, mas tu não me avisou? Ah, pois é, mas aqui acontece, né? Vai saber? Como é que eu ia saber? Né? Então, se você busca um profissional, é para você evitar isso. Para que ele te dê uma visão lá no futuro. O que, que pode acontecer? Aí o Mário vai lá e vai dizer, olha, se você não cuidar desse ponto aqui, isso pode chegar nisso, 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 nisso. Certo? Então, tenta evitar. Não que não vai acontecer, mas se acontecer, a gente já amenizou bastante coisa aqui já evitou. E isso eu estou falando muitas vezes num contrato que você faz. Né? Tá claro quando você faz um sócio que todo mundo está naquela ansiedade, quer trabalhar. Eita, vamos trabalhar. Só que você tem que ficar claro você que às vezes tem atividades que são de diferentes resultados. Tem atividades que você faz mais rápido e dá um resultado até melhor do outro que levou o dia inteiro para fazer. E aí? Você trabalhou mais que o outro, mas você deu mais resultado. Então o que, que é? Porque como é que está essa sociedade? Quais são as competências do seu sócio? Então, isso facilita bastante, né? Para que você tenha esse desenvolvimento. Né? Então, pode seguir sozinho? Pode, cara, segue sozinho, vamos lá, só que sozinho para sempre você não vai conseguir. Você tem que logo buscar um auxiliar. Seja um auxiliar técnico, tipo, vamos dizer, o pedreiro tem o servente, o pintor tem um ajudante ali e tal. Seja esse auxiliar técnico operacional para que você atenda o seu cliente e tal, e aí você tenha que supervisionar de alguma forma para manter a sua qualidade, porque afinal de contas, mesmo você tendo um ajudante e tal, a garantia é sua, né? O resultado é seu, bom ou ruim é seu. Na verdade, quando você tem uma equipe, o resultado bom é da equipe, né? O ruim é seu. Inverte a história. Mas é preciso que você pense nisso aí. E aí você deixe claro se a administração do negócio, quem que vai fazer. Olha, você vai lá, deixa que eu vou atender os clientes, eu vou buscar clientes, vou atender, fechar negócio, a garantia do que vai ser feito, e eu te passo as informações e você vai cuidar da parte técnica. Você vai lá operacionalizar, você vai fazer, aí logo vamos botar alguém para fazer junto com a gente e tal. Então isso tem que estar muito claro, tá, gente? Isso é importantíssimo desde o começo, desde o contrato social. E aí tem duas coisas bem interessantes que eu não vou me adentrar muito aqui agora, no futuro nós vamos adentrar, mas que talvez você que já está mexendo com isso agora, ou quer mexer com isso agora, não vai esperar os nossos próximos episódios, pode mexer nisso agora. Existe uma coisa que chama-se contrato social, tá? Contrato social é o contrato que vai ser feito entre as empresas. E a outra que se chama acordo entre sócios. É como se fosse um regimento interno. Então, o contrato social ele vai dar uma visão geral da empresa. E o acordo vai dar os detalhes do seu dia a dia com o seu sócio. É isso, Márcia. Depois eu tenho que responder a pergunta do Mário ali, ó. Tem duas perguntas do Mário. Isso, Júnior. Aí depois eu vou dar uma pincelada ali no que a gente vai fazer nessa segunda etapa, nesse outro módulo, que está mais dentro da minha área. Mas eu acho que essa é a hora de tu responder a pergunta do Mário, que ele está ali. Correto. Tá, vamos lá então. Vamos lá, Mário. Na questão do MEI. Então, depois que você já pensou em tudo aquilo ali, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu posso fazer, legal. Vamos para a próxima etapa, que é abrir o MEI. Primeira coisa, você tem que saber se a atividade que você quer pode ser do MEI. Então, existem algumas atividades que não podem ser do MEI. Por que não podem? Bom, hoje já não tem mais tanta regra clara de por que não é do MEI. O que nós sabemos, podemos dizer de forma simples, é que atividades regulamentadas não podem ser do MEI. Engenheiro, contador, psicólogo, médico, personal training, essas pessoas não podem, essas atividades não podem ser do MEI. Existem outras? Sim, existem. Mas a grande maioria pode ser do MEI, sim. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, onde você pode pesquisar isso? Legal? Vamos lá, eu vou dar aqui o site.
você tem que entrar no site chamado portaldoempreendedor.gov.br. Portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o site oficial, .gov.br. O que está acontecendo, já recebi alguns casos aqui, que a pessoa acaba entrando no site portaldoempreendedor.me. Não é. Tem um outro que é Portal do Empreendedor. Cadê aqui? Tem um .com.br ou .com. Não, você entra no Portal do Empreendedor.gov. Lá é o local oficial para você pegar as informações sobre o MEI e até dar início. Marque bem essa palavra. Dar início à constituição do microempreendedor, do MEI. Certo? Aí ali dentro tem assim, ó, tem serviços, formalize. Ah, eu quero ser, então se formalize. Aí ele vai dar a lista de atividades, você pode pesquisar as atividades, se o que você quer pode ser feito ou não, né? Então você vai pesquisando. Se tiver dúvidas, entre em contato também com a gente, que a gente é parceiro do clube e vai lhe auxiliar a enquadrar a sua atividade dentro do MEI, se for possível, né? Então, beleza. Olha, a minha atividade pode ser do MEI. Legal? Legal. A minha expectativa de faturamento, ou o que eu já tenho de contratos, estão dentro do que o MEI permite? Ou seja, R$81 mil no ano? R$81 mil no ano. Se começou a sua empresa em janeiro, você tem 81, que pode ser feito 81 mil em janeiro, ou ficar o ano todo sem faturar nada e faturar 81 mil em dezembro, não tem problema. Agora, se você abriu a empresa, por exemplo, agora em junho, você só tem 7 meses, então não é 81 mil. É por mês, e a média por mês é 6.750. Aí você vai pegar 6.750 vezes 7. Certo? E aí você vai saber o proporcional. Então, se você abrir o MEI no decorrer do ano, ele é proporcional, não pode ser 81 mil. Aí tem os limites. Se você passar do limite, você pode sair do MEI ou não. Diga, Mário. Perguntar? A gente tem uma pergunta aqui do Ronaldo, né? O Sebrae também dá para verificar ou não se pode abrir uma MEI ou dar um suporte quanto a isso daí? Pode, mas eu sugiro que você busque um escritório contábil credenciado também pelo Sebrae, como no caso também nós somos, né, credenciado pelo governo federal, nós somos credenciados a dessas informações. Infelizmente, tivemos alguns desencontros de informações perante o Sebrae. Então, eu aconselho que você busque um profissional contábil, que essa informação, essa orientação para escritórios que são credenciados, como é o caso da LCA, é gratuita, certo? Toda essa orientação inicial do MEI, até a fazer o certificado do MEI, o CNPJ, é gratuito, tá? Isso aí é gratuito. Então, a minha dica, a minha orientação é que você busque um profissional contábil num escritório credenciado, que é o nosso caso, que também tem bastante na região, mas seria mais prudente, tá? Apesar de ter o Sebrae, mas eu indicaria um escritório contábil, tá? Então, aí você conseguiu achar a sua atividade? O seu faturamento sim encaixou? Legal, beleza, você já tem um passo dado. Próximo passo é saber se a atividade que você quer é permitida aonde você quer. Então, você tem um endereço? Tenho um endereço. Onde é que é? No meu apartamento, na minha casa, eu tenho uma sala comercial, tenho um galpão. Beleza, legal. Você vai fazer um negócio chamado consulta de viabilidade. Semelhante a quando você vai construir, né? Tem aquela consulta de viabilidade para ver se pode ser feita uma obra ali e tal. Então você vai fazer uma consulta, certo? Aqui na nossa região, cada região tem uma forma de trabalhar essa consulta. De valores. Aqui na São José acho que é R$50, ali em Florianópolis acho que é R$7, R$5, sei lá. Tem uma diferença bem grande, né? Assim, são valores pequenos, mas tem essa diferença grande, assim. Então, você tem que fazer uma consulta. O que é essa consulta? Você vai, de forma simplificada, você vai perguntar para a prefeitura o seguinte: olha, eu sou fulano de tal, eu tenho interesse em abrir uma empresa assim, nesse endereço.
que vocês me dizem? É mais ou menos essa pergunta. E eles vão dizer, olha, para esse caso aí tem baixo risco, tem alto risco, aí você vai ter que ter isso, ter que ter... Ele te dá as orientações do que você precisa fazer, certo? Cada cidade aqui vai ter uma orientação com relação também à metragem. Olha, até tantos metros eu não cobro a bits. Passou disso, tem que ter a bits, né? Então, cada caso é um caso, né? Por exemplo, se você é comércio, você vai ter que ter um local para onde o fiscal possa ir, assim como o teu público possa ir lá ver a tua empresa, no sentido de comercializar, porque você é um comércio, ele vai lá pegar esse produto, né? Mas se você é prestador de serviço, você tem uma vantagem, vamos dizer assim, que é de você fazer algo chamado de não estabelecido. Ou seja, você tem que ter um endereço, sim, para contato, para correspondência, um endereço oficial da sua empresa. Mas não precisa ser na sua casa. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que o seu IPTU, a sua taxa de lixo, ela vai ter um aumento bem significativo a partir do momento que, se for no seu imóvel, no seu apartamento, na sua casa, se ele é residencial, ele deixa de ser residencial e passa a ser comercial. Aí você vai ter uma surpresa no próximo ano no seu IPTU, certo? Bem significativo. Florianópolis aumenta bastante a taxa de lixo. É absurdo, assim, mas faz parte. Ah, existem soluções, Júnior? Sim, existem soluções maravilhosas que a grande parte, ou alguns privilegiados, vamos dizer, do clube já tiveram essa oportunidade de fazer essa transferência de mudança de endereço do MEI para um endereço aonde ele fique virtual. Parece que o nosso amigo deu uma caidinha também. Vamos lá, vamos tocar. Vamos tocar aqui juntos, gente. Esperar o Júnior voltar. A gente tem muito que falar ainda, alguns minutos, não é? Vamos continuar tocando. Zé Mário, você tá tranquilo aí? Vamos continuar com a conversa, então. Lá vem o Júnior de volta. Vamos adicionar o Júnior. Tá voltando. Bora, Júnior! Oi, Volta, desculpa, Júnior! eu caiu do nada, desculpa. Não sei se não sei se bati alguma coisa aqui. Tá de Tá, volta. legal. Então, você tem que fazer essa consulta na prefeitura se realmente você pode ou não naquele local. Então, nós temos essas questões de virtual, chamado de coworking, né? Aqui na LCA temos também esse coworking, né? Mas nós temos outras formas públicas, gratuitas, de você ter a sua empresa localizada em endereços gratuitos públicos, onde você não vai ter esse impacto. É muito interessante mesmo. E aí você faz a consulta. Fez a consulta, então você já tem atividade que pode ser do MEI, você já sabe o endereço que você quer fazer, o seu faturamento está dentro do MEI. Que legal. O que você faz? Você busca, então, um profissional para lhe auxiliar, porque é gratuito, gente. Estamos falando de uma assessoria gratuita. Não se aventure que você pode depois ter alguns problemas. Você vai fazer toda essa parte de abertura. Pode ser feito pelo portal? Claro que pode. Vou lá, entra no portal, nós também vamos utilizar o portal se for atender vocês. Então, mas só que nós sabemos já os caminhos certos, né? Você vai se formalizar, vai passar algumas informações, né, com relação a dados pessoais, né, CPF, entre outras coisas que vai colocar ali, e aí sim a gente formaliza a sua atividade. Diga, Mário. Eu tenho uma pergunta, Luiz. No caso, você falou aí que, por exemplo, engenheiro, que é uma atividade, digamos assim, regularizada, né? Ele tem que abrir uma empresa, ele já não tem condições de abrir uma MEI, certo? Isto. Ah, tá. Então, no meu caso, eu não tenho como imaginar ser uma MEI um dia. Como engenheiro, não. Poxa vida. Como engenheiro, não. Você pode ser, você pode fazer, você pode ser, talvez se você desenvolver uma atividade de pintor, né? Tem muitos aí que ganham mais que eu. Então, é um desenvolvimento, é uma técnica, né? Tem valor agregado, né? Tem valor agregado, né? Uma outra pergunta, assim, se eu for concursado, eu posso ter uma MEI? Ah, legal, essa pergunta é muito legal, isso é uma dúvida muito comum mesmo. O
que vai acontecer? Cada setor ou cada órgão, né, vai ter a sua regra, certo? Porque pode ser questões de assim, ó, se não houver conflito, né, se não houver concorrência. Então, digamos o seguinte, digamos que você, não é nem questão de MEI, você vai abrir uma empresa e aonde você é um fiscal, e aí você vai fiscalizar a empresa que você é sócio. Entende? Então, talvez ele não permita isso daí. Então, o que você tem que fazer para você tirar de dúvida? Vai lá no RH do órgão, né? Onde você trabalha lá, dá uma olhadinha nos regimentos internos, vai na legislação do seu cargo, vê se ele tem algum impedimento de você ter uma atividade paralela. Talvez ele diga o seguinte, olha, você pode ter uma atividade paralela, desde que não concorra ou não tenha nada a ver. Aí tu tem uma atividade de engenharia, aí você quer abrir um comércio pela internet, né, para vender algumas coisas. Ah, isso aí pode, porque não concorre com nada, né? Diga, Mário. Não, esse é até o meu caso. Eu trabalho na Celesc, né? E eu faço a inspeção predial. Não existe concorrência, óbvio, né? Porque a Celesc vende energia e o que eu faço é um laudo baseado no que está acontecendo na estrutura do prédio, né? Só que eu sempre fiquei na dúvida de abrir uma empresa em relação de prestação, porque eu tenho muito medo de transparecer alguma coisa ilícita, que no final das contas a gente não busca, na verdade, né? A gente está buscando, na verdade, outras alternativas além. Eu já tive clientes que eles eram engenheiros da Concap. Eu não me recordo agora se eram concursados ou se eram comissionados, não sei se tem esse cargo na Concap e tal. E eles abriram uma empresa de engenharia, de perícia de engenharia. Né? Então não houve problema nenhum. Né? Eu não lembro especificamente o que aconteceu naquele caso lá, tá? Mas não houve problema, né? Agora, a Concap, né? Que é uma situação diferente, né? É uma empresa estatal, né? Uma empresa mista. Bom, são situações, cada caso é um caso, talvez do cargo dele, né? A forma de contratação que eu não me recordo, faz um tempinho já, faz uns 5 anos por aí. Então, de repente, pode ser que lá no teu regimento interno, dá uma olhada, se você pode abrir. Se você puder abrir, excelente. Entre em contato com a LCA, a gente busca a solução. Só, infelizmente, você não pode ser MEI, né? Você vai poder abrir uma outra empresa, seja ela pode. Agora você tem a vantagem de abrir sozinho também, né? Tem muitas formatações, fica para mais um dia, claro, né? O assunto é muito extenso, mas tem muitas formatações interessantíssimas. A gente conversou isso na outra live, eu acho, sobre esses tipos de empresas, né? As seguranças que você pode. Foi, né, Márcia? Foi na outra live. Tipos de empresa onde você pode ter uma segurança patrimonial. Tem mais perguntas aí? Então, deixa eu aproveitar, enquanto o Mário separa as perguntas, estão me ouvindo bem? Parece que meu áudio está bem baixo hoje, né? Eu estou ouvindo bem aqui. Tá certo. Então, deixa eu aproveitar e comentar o que a gente está planejando aqui com esses módulos, né? Nós temos ainda uma parte para ser falada pelo Júnior, muito importante e complementar ao que está acontecendo hoje. Por exemplo, nós vamos falar, olha lá, Júnior, eu vou dar a letra e depois tu te vira para dar conta disso. Nós vamos falar de plano operacional, aspectos técnicos do negócio, aspectos jurídicos do negócio, a organização da empresa, como será composta a equipe, quantos empregados, quais função, se vai ter empregado, se não vai ter empregado, quais as qualificações de cada função, quais são os consultores ou especialistas necessários. A gente não está falando de empresa grande, não, nós estamos falando da gente, do nosso negócio. Nós precisamos de especialistas, de técnicos, de consultores. Quem são eles? Quem vai poder nos ajudar? E essa é a ideia que o Júnior vai no próximo módulo já, plano operacional. E aí, a cereja do bolo, que é o plano financeiro, que todo mundo quer saber. Qual seria o investimento inicial
adequado para o seu negócio, o negócio do serviço, o do engenheiro, enfim. Qual seria a estrutura de custo operacional necessária? A formação de preço de venda, como fazer isso? Quanto custa assentar uma cerâmica de porcelanato num condomínio? Quanto custa fazer esse mesmo trabalho num lugar onde eu tenho que passar por outras etapas? Qual é o custo disso? Qual é a estimativa das receitas operacionais? Qual é o demonstrativo de resultados? Que eu não sei se a gente está fazendo isso muito bem, não, Júnior. Será que a gente está fazendo projeção de fluxo de caixa? Será que a gente tem estimativa de capital de giro? Eu vou precisar no ano que vem de tanto? E indicadores de rentabilidade. Aqui ninguém está falando de economia, de coisa de gente grande. A gente pediu para o Júnior, e eu gosto de falar, eu atirei nele todos esses desafios. E ele já montou para o próximo módulo todos esses assuntos que eu falei aqui. Agora, topou, Júnior? Podemos marcar os próximos para você passar para a gente essa nova etapa, plano operacional e plano financeiro, podemos contar contigo? Pode sim, pessoal. Por favor, Márcia, conte com a gente. Isso aqui, como você falou, Márcia, não estamos falando de uma empresa, mas daí eu vou ter que ter uma pessoa para cada coisa para fazer. Não, são conceitos que parecem ser difíceis, tal, mas provavelmente você já faz. Só que muitas vezes está na sua cabeça. Ou você já faz uma formatação talvez um pouquinho mais rústica, podemos dizer assim, e a gente vai dar uma aprimorada nela. A gente vai dar uma melhorada nessa forma de você pensar, essa forma de você analisar a sua empresa. Lembra o que a gente falou? Se você é empreendedor, você tem que ter uma empresa. E aí você tem que aprender a ver a sua empresa e a ver você. Né? Como é que eu estou? Como é que a minha empresa está? Como é que a minha empresa está me pagando? Com base no que ela está me pagando? Né? Será que a empresa consegue me pagar? Também é uma questão muito interessante, né? Você dizer, bom, eu não consigo nem me pagar, mas será mesmo? O que está acontecendo? Será que é normal a empresa passar por um período que ela não consegue pagar, por exemplo, o seu gestor? Né? Então são dúvidas muito importantes. Precisamos fazer contas. Então, gente, eu quero assim já caminhando para o encerramento, porque a gente tem compromisso de horário com todos. Quero agradecer muito ao José Mário Medeiros, esse baita profissional que a gente tem a sorte de ter na equipe agora no time. Agradecer infinitamente ao Júnior, que está sempre topando os nossos desafios. A nossa audiência sempre é um pouco menor do que a visibilidade. Nós temos normalmente perto de 200 pessoas que vão buscar esse material para se alimentar de informação importante, e por isso eu agradeço muito, muito. E quero acrescentar aqui, amanhã a gente vai ter uma aula sobre WhatsApp Business, Facebook, canais, redes, onde podemos estar e algumas coisas que a gente continua fazendo, feito o robozinho e acha que dá certo e não está vendendo. E por que isso não está vendendo? A gente tem como planejar, como estudar, como fazer isso funcionar direito. Então, nós vamos falar futuramente junto com o Júnior aqui, porque faz parte da empresa, de plano de marketing, qual o cenário previsto daqui a pouco, o que a gente vai ter na frente, quem são os concorrentes, clientes potenciais, fornecedores, quem são os seus clientes, e começar a enxergar que esse é um caminho sem volta. Antes, a gente sabia que era bom ter um lugar na internet. Antes, a gente sabia que nós conseguíamos, por exemplo, ligar a televisão, assistir o anúncio, comprava e ia buscar. Hoje a gente tem a capacidade e a tecnologia à nossa disposição para escolher para quem, que horas e como nós vamos mostrar o nosso serviço.
E é isso que a gente quer ajudar a fazer. Conta, vender, mostrar serviço, inspecionar e fazer tudo isso de uma maneira inteligente, moderna e possível, independente do tipo do profissional, do tamanho da empresa que é e do que ele pretende fazer. A gente precisa e vai fazer juntos. Obrigada. Vou deixar aqui aberto para se despedir José Mário, Luiz Carlos. Desculpem as falhas técnicas, mas hoje eu desabilitei um microfone aqui, mas a gente consegue, a gente é muito bom e a gente tem muito material para informar. Vou deixar aberto para vocês se despedirem, por favor, José Mário, primeiro você. Um abraço a todos, obrigada, boa noite, José Mário, então. Primeiramente, agradecer o convite, né, foi muito bom aqui participar, né, esses canais são sempre muito importantes, né, no dia de hoje, né, principalmente no que a gente vive, né, que a gente tem que agora realmente se atualizar obrigatoriamente, né, e é uma bênção realmente conhecer pessoas como você, que a gente siga ter esse apego com vários profissionais. Eu queria agradecer especialmente um dos nossos telespectadores, que é o Ronaldo, que foi o que me indicou para entrar no Clube da Mão de Obra, aí, um parceirão aí, do trabalho, né? Agradecer também a presença do Luiz pela paciência de nos escutar, as dúvidas, né? A gente nunca sabe de tudo e a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais, e ferramentas como essas realmente são um grande desafio. Tem seus problemas, claro, de internet, de oscilação, às vezes, para a gente aprender, mas eu acho que essa live até foi bem legal, deu para ser mais fluida, né? E o bate-papo do nosso público aí mostrou isso daí. Eu só não queria deixar, antes de me despedir, de falar de uma dúvida só que ficou para ti, tá, Luiz? Que eu não queria. Que é da Priscila, né? Que é como faço para pagar o INSS sendo autônoma. E encerro por aqui dando boa noite a todos vocês, viu? Obrigado. Legal, legal. Então tá, essa dúvida sobre como pagar INSS como autônomo, eu me comprometo então a fazer um vídeo curto, mas um vídeo bem orientativo, aí a Márcia coloca lá no grupo, pode ser? E me encaminhe para a Márcia vídeos ou dúvidas, encaminhe as dúvidas que vocês têm lá, encaminhe para a Márcia, que a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega ali também. Então, encaminhe essas dúvidas, a gente providencia a resposta, seja por vídeo, seja por um texto. De alguma forma, você não vai ficar sem resposta, tá? Contem com a gente, é um prazer. A LCA acredita que ensinando, orientando, todos crescem juntos, né? E podemos prover um mundo um pouco melhor do que essas dificuldades que a gente aparece aí. Então, contem sempre com a gente, contem com a Márcia, contem com o clube. Eu acho que é um trabalho espetacular e a gente tem um prazer enorme, uma honra enorme de poder fazer parte disso aí. Tá certo? Obrigado pela oportunidade, Márcia. Obrigada a vocês dois mais uma vez e até amanhã no curso imperdível de WhatsApp, Facebook. Vamos aprender a mexer nessas coisas aí. Beijão, gente. Obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.